Olá a todos, episódio número 1 do CBcast Nota de Rodapé, o essencial nas entrelinhas. Nosso primeiro programa hoje falando da Nota de Rodapé, que tem por objetivo nós apresentarmos obras jurídicas, não jurídicas, de qualquer área para facilitar a vida da nossa audiência. Então hoje está comigo aqui Júlio Marques, que é professor universitário, e nada melhor do que o Júlio para falar sobre gestão e administração. Ele é professor do curso de administração da Unimontes e vai falar para nós sobre essa importante obra que é o Gestor Eficaz de Peter Drucker. Júlio, primeira pergunta, por que esse livro e tantas outras obras do Peter Drucker são consideradas assim a Bíblia da administração? Bom, Rafael, eu acredito que com base nos 4 anos de administração, mais uns 13 anos de prática, né? Sou formado em administração, hoje leciono na Unimontes Gestão da Qualidade, e durante todo esse tempo a gente percebe que tudo que está no livro é algo prático, né? Ele mesmo fala que é o critério muito de prática, e hoje a gente pode estar aplicando algo aí, por exemplo, a versão que eu li é de 2005, né? Logo após sua morte ainda fizeram esse livro, e mesmo assim falam muito sobre organização, falam muito sobre liderança, falam muito sobre pessoas. Então não é uma ferramenta que você vai baixar, colocar no seu computador e executar. Não, são práticas de organização, de tempo, de liderança que hoje a gente coloca em prática. Muito bem. E aí que vem o principal conceito, talvez, que ele coloca em todas as suas obras, a diferença entre o chefe e o líder. Você pode esclarecer isso? O que Peter Drucker diz nas obras dele, principalmente nessa do Gestor Eficaz? Eu acho que existe uma grande diferença entre o chefe e o líder, né? A quantidade de líder, né? Tem o líder por poder, líder por autoridade, né? O chefe muito mais pelo poder. A pessoa que manda, né? A pessoa que quer um resultado, mas ela não faz por onde. A liderança é diferente. A liderança é algo que inspira as pessoas, é aquela em conjunto, nós vamos fazer. Então, pegando dentro, a grande diferença entre um chefe e um líder é um você vai fazer e um nós vamos fazer. E Peter Drucker deixa muito claro que você não precisa mudar as pessoas, você tem que apenas alinhá-las para que elas sejam motivadas a se direcionar no mesmo rumo que a empresa, a organização está ali com o seu planejamento. Então, trata-se de alinhamento e motivação. É isso que ele costuma falar. Mas qual a diferença entre eficácia, eficiência e efetividade, Júlio? Ótima pergunta. A gente pegar a palavra eficiência é algo que você tem que resolver rápido, né? Tá pegando fogo é algo urgente, né? Eficácia é algo mais a longo prazo, algo mais pensado. E efetividade é a junção de tudo, é algo que você vai fazer certo, do jeito certo, a longo prazo. Então, quando fala assim, uma pessoa eficiente, às vezes ela resolveu aquilo hoje. Então, a gente costuma ver no dia a dia que uma pessoa eficiente é uma pessoa que faz alguma execução. Uma pessoa eficaz, algo que pensou numa solução e botou ela em prática, né? E efetividade, ela vai muito mais de cargo de gerir e administrar os dois. Maravilha. Isso é muito importante porque quando ele fala em gestor eficaz é fazer as coisas certas com planejamento. Exato. Então ele traz a gente para planejar. Mas o interessante e você me lembrou aí que na época que eu estava publicando algumas coisas na internet sobre gestão e administração, me perguntaram, mas qual que é a sua formação em administração para você escrever isso? São os famosos haters, né? Sim. Mas a pergunta vem essa, o Peter Drucker, ele era formado em administração? Não, ele não era formado em administração. A gente entende que para ser uma pessoa organizada, não basta a pessoa falar assim, sou formado em administração. Todas as áreas precisam de organização, todas as áreas precisam de um líder, né? A gente tem aí espelhos de livros que foram feitos com base de religião, por exemplo. Olha, a gente vai ter aqui esse livro para as pessoas organizarem para gestão. A gente tem gestão de ONGs, por exemplo, que ajuda muito. Eu gosto de colocar no sentido da ONG, porque a ONG você está doando um pouco tempo que você tem. Então você não precisa ser eficiente, correr e fazer rápido. Você precisa ser eficaz. Então, por exemplo, você vai trabalhar durante segunda a sexta e você só tem o sábado e domingo para participar de uma ONG. Você precisa ser eficaz, você tem que fazer aquilo muito bem planejado, não é correr e simplesmente fazer. Então tem essas gestões. E uma questão importante que você citou aí, as OSCs, Organizações de Sociedade Civil, ONGs, enfim, associações.
Quer dizer, quando eu falo em gestão, eu não estou apenas direcionando esse conceito para empresas. Exato. A gestão serve para entidades públicas, para órgãos públicos, para associações sem fins lucrativos, para a sua casa, para, inclusive, esses dias eu estava vendo, preparando aqui o episódio, um artigo científico sobre como gerir bem uma igreja. Sim. E com base em Peter Drucker, é um trabalho científico. Está no Google acadêmico, quem quiser procurar, tem lá, só digitar Peter Drucker e igreja. Vai sair lá um trabalho feito com base nisso, como gerir os objetivos da igreja. Quer dizer, é você traçar o planejamento e praticar exatamente aquilo que está fazendo, né? E o que é interessante que Peter Drucker, eu acho que é o núcleo dessa obra dele, o Gestor Eficaz, é que ele considera todos os colaboradores como gestores. Exato. Tudo que você vai fazer é uma gestão. Exato. Qual que é a importância, Júlio, da autonomia para os colaboradores no seu dia a dia, dentro de uma empresa, dentro de um órgão público, dentro, né, de uma igreja ou associação? Eu vou dar um exemplo que todo mundo vai entender. Você gosta de tirar férias? Quando você tirar férias, quem é que vai tomar conta da organização? Então, assim, o gestor ele tem que preparar a sua equipe para ela assumir todas as funções para quando você não estiver disponível, ser executadas. Então, hoje a gente percebe que um grande líder, ele não toma grandes decisões. Ele tem um líder em cada área e esses líderes vão absorvendo essas demandas, resolvendo, né, e só repassando para a liderança da empresa ou da ONG, e assim ela tomar essas decisões. Mas um grande gestor toma poucas decisões, né? Cada área vai ter uma pessoa responsável e essa pessoa da área é a liderança local, o gestor local. Inclusive tem um exemplo de Steve Jobs, que quando perguntaram para ele, mas peraí, nessas reuniões que vocês fazem, né, como é que é? Você sempre consegue se impor? Ele disse, não, na verdade eu tenho aqui pessoas melhores do que eu, porque Exato. se assim não fosse, nós não vamos crescer, né? Não vamos conseguir progredir. Então é isso que Peter Drucker dizia, você não precisa estar competindo com os seus colaboradores por poder, você tem que ter a habilidade de poder, de ter a facilidade de motivá-lo, de trazer autonomia para cada colaborador, independentemente, né, de qual a função que esse colaborador exerce, porque a empresa e a organização são engrenagens. Se um detalhe dessa engrenagem não está funcionando, todo o conjunto pode vir abaixo. Então ele fala justamente isso, né, buscando, né, toda essa integração e com autonomia. Mas existe um princípio que ele cita, é o seguinte: primeiro, antes de gerir pessoas, eu preciso me autogerir. Exato. E isso é interessante. E ele pega muito da questão do tempo, né? Gestão do tempo. Como é que você pode exemplificar dentro do seu conceito, né, de professor universitário e desenvolvedor de várias atividades de empreendedorismo, como é que você pode exemplificar a melhor forma de gerir o tempo de cada um? Eu acho que o melhor exemplo é a diferença entre o urgente e o que é importante. Porque você começa o dia, nossa, tem que apagar o fogo, porque aconteceu isso com esse cliente, aconteceu isso com aquilo. Então, você precisa definir muito bem o seu dia, né? E é uma das frases que eu mais gosto do Peter Drucker, é que você precisa começar o dia sabendo quais serão as coisas que você vai fazer. O que você vai fazer. Não é como você vai fazer, é o que você tem que fazer. E definir suas prioridades. Poxa, isso é urgente, mas é eu que tenho que fazer? Será que outra pessoa consegue desenvolver esse mesmo papel? Né? É muito importante saber delegar. Então tem uma matriz chamada matriz de Eisenhower, que ela fala muito bem isso, né? O que eu vou fazer, o que eu vou delegar, o que eu vou deixar para depois, porque a diferença de urgente e importante, né? Você vai definir, poxa, é algo que vai me impactar a curto prazo? É algo que eu posso fazer depois do almoço? Que às vezes é algo urgente para o cliente, mas é algo que eu posso fazer depois. Exemplo, eu tenho que mandar o e-mail. Poxa, mas agora é 5h30 da tarde. Sim. Será que a pessoa vai ler o e-mail hoje? Será que não dá para esperar até amanhã de manhã para mandar esse e-mail, para mandar esse orçamento? Então, existe a grande diferença e o gestor precisa saber disso. Será que essa atividade, o que eu tenho que fazer, precisa ser executado agora? Então, a gestão do tempo é primordial. Muito bom. E tem uma preocupação muito grande com as reuniões, porque ele diz, uma reunião que não sai dali com uma decisão sobre quem vai fazer o quê,
ela não é reunião de gestão, ela é um encontro informal. Exato. E ele traça alguns pontos, né? Aí já citando a importância do livro, claro que ninguém é obrigado a ler livros, né? Mas a ideia dessas obras hoje está muito fácil você buscar na internet. O Nota de Rodapé, que é o primeiro episódio que nós temos, vários outros pontos, né, em vídeos do YouTube que a gente tem acesso, né? Mas quem puder ler, você recomenda realmente, porque vale a pena para qualquer tipo de pessoa, para qualquer tipo de atividade. Qualquer tipo de atividade. Esse livro de 2005, ele vem com algumas informações extras, como por exemplo o OKR. O OKR é o objetivo-chave. Então você vai começar o mês. Poxa, eu vou começar o mês, qual que é o objetivo-chave? Que é o OKRs. Né? E quais são os KPIs? Quais são as atividades que você precisa exercer e fazer para conseguir chegar dentro desse OKR? Então, eu aconselho muito a ler esse livro, porque ele ajuda quanto a liderança, quanto a gestão, ele é muito humano, né? Eu acho que precisa muito disso, do gestor ser um gestor muito humano. Então esse livro vai ajudar bastante mesmo. Bacana. E aí, falando da reunião, voltando um pouquinho aqui, como ele sugere que as reuniões sejam organizadas, Júlio? As reuniões têm que ser muito eficazes, falando quem é a pessoa delegada, o que ela vai fazer, o que nós estamos fazendo, quais são os próximos passos. Eu vejo muita reunião, agora a gente tem o Gemini, tem o Meetrox, que acaba fazendo um resumo da reunião e quais são os próximos passos. Mas antes dessas ferramentas, eu já participei de muitas reuniões que não falava quem tem que fazer e quais são os próximos passos. Praticamente só ficava discutindo qual que era o problema, não discutia a solução. Então o Peter Drucker quer uma solução. O que aconteceu, quem vai fazer, quais são os próximos passos. Então tem que estar muito detalhado e também qual que é o retorno. Meu problema é que fulano tem que fazer algo. Beleza, até quando? Sim. Então precisa ser muito bem delimitado. Quem tem que fazer, o que tem que fazer, quando tem que fazer, um prazo precisa ser executado. E a avaliação desse serviço que for feito. Isso é o gestor que faz, é a atividade de liderança. A diferença entre o operacional para o gestor é exatamente essa. Tanto verdade é que não recomenda-se que o gestor faça atividades operacionais. Cada um tem sua função dentro de uma empresa. Mas, Júlio, esses pontos, ele cita aspectos essenciais da gestão eficaz, tá? E o que é importante é o que ele brinca muito com a questão da hierarquia, avisando o seguinte: o fato de você dar autonomia para colaboradores não significa que você perdeu a hierarquia. A hierarquia permanece, até porque na época que ele escreveu o livro, estávamos em guerras, né? Tinha a Guerra do Vietnã, depois tinha a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã, e ele encontrou ali um cenário um tanto quanto complicado nos Estados Unidos, porque veteranos de guerra assumiam os postos de chefia mesmo, chefe era o nome, né? E não dava autonomia para os seus subordinados, aquela estrutura hierarquizada, rígida. Não estou dizendo que isso deixou de existir. Peter, hora alguma ele fala isso, tanto é que ele coloca o gestor como uma liderança, né? Mas como manter a hierarquia ao mesmo tempo concedendo a autonomia para o colaborador? A gente tem que ver quais são as pequenas atividades que você consegue compartilhar e também qual a responsabilidade e principalmente qual o retorno que você vai ter dessa atividade. Então, por exemplo, você tem um cliente importante para fazer uma reunião, entretanto, deu choque de reunião com outra reunião que você tem, você precisa estar delegando. Beleza, você vai delegar. A pessoa tem que chegar lá e falar assim, olha, eu sou o coordenador, eu sou o executivo, né? É muito importante falar assim, olha, estou assumindo esse cargo aqui para atender suas necessidades, sempre vai existir outra pessoa que vai estar cuidando completamente da sua carteira e é muito importante, e existe isso nas empresas, de um feedback 360, de identificar quais são as oportunidades que eu posso dar para determinadas pessoas. Olha, você tem facilidade nisso, eu vou dar dando oportunidade e tem a liberdade e a libertinagem. Então a pessoa não pode, só porque ela assumiu aquela atividade, os pares dele não é melhor do que ninguém. Você está dando uma oportunidade de crescimento ali para a pessoa se desenvolver, mas a pessoa que está assumindo essa responsabilidade já tem que entender que é uma responsabilidade momentânea. O chefe, o líder, tem que saber, beleza,
dê um pouquinho de responsabilidade. Qual que foi o retorno? Né? E a gente tem até parábolas bíblicas disso, né? Que fala assim, Jesus deu uma moeda, o que você fez com essa moeda? Perfeito. Então você dá um pouquinho de oportunidade para aquela pessoa. O que ela vai fazer com aquela oportunidade? Perfeito. Né? Então você dá um pouquinho e vê o retorno, dá um pouquinho e vê o retorno. Então o gestor, ele é extremamente responsável por crescer, por fazer com que alguém te substitua, mas principalmente para dar o feedback. Olha, quando você está em uma reunião aberta, você não vai puxar brigar com tal pessoa em público. O feedback você vai dar, chamar a pessoa e conversar. Então, em reuniões, em ambiente com mais pessoas, você precisa pisar em ovos. Você precisa saber com quem você está falando, porque você não é chefe dela. Perfeito. Você ganha uma oportunidade de falar sobre tal projeto. Certo. Muito bem, Júlio. Júlio, por que o Peter Drucker é considerado o pai da administração moderna? Você pode dizer para nós por quê? Ele juntou muitos conceitos, né? A gente tem o Kevenato, né? O Kevenato, eu acho que todo mundo que começa a administração acaba pegando o Kevenato, e ele começou a pegar várias formas de organizações com bases, e não é um cara de administração. Sim. O que a gente mais se encanta é, uma pessoa colocou disponível para a gente algo que você pode colocar em prática em qualquer lugar. Perfeito. Então, com E base... o que é engraçado é o seguinte, que tem uma parte, inclusive está no livro dele, nas entrelinhas ali, também no início, que ele foi chamado uma vez para dar uma palestra em uma empresa. Ele lá chegando, ele falou os mesmos conceitos que estão aqui, que a gente está conversando, de simplicidade, de planejamento futuro, de olhar, motivar as pessoas, de buscar sempre ali a eficácia, fazendo as coisas corretas, mas motivando as pessoas e dando autonomia. Ele falou isso e para ele entendia que isso era algo natural de cada empresa. O que ele ficou mais surpreso é que quando ele chegou lá e falou isso para vários gestores dessa empresa, ele recebeu um feedback dizendo, olha, isso aqui é a invenção mais nobre que existiu até agora. Eles ficaram encantados com a forma dele trazer isso de maneira muito simples. E aí eu queria que você me falasse qual a nota de rodapé do livro, que ele é um livro muito conhecido, mas o que é aquilo que as pessoas às vezes deixam de observar nesse livro? Eu queria primeiro falar sobre essa palestra. Ele deixa tudo mais humano. Sim. Né? Eu acho que é bem importante pontuar isso sobre mais humano. Sobre nota de rodapé, né? Eu tinha lembrado a página, mas quando eu conferi a sua versão, não é a mesma página. Para mim estava lá próximo da página 50, que ele fala que você tem que começar o dia com a sua agenda e definir quais são suas prioridades. Maravilha. Então, começou o dia, você vai definir o que você vai fazer e o que você vai delegar. Então, a primeira coisa que tem nessa nota de rodapé é planeje o seu dia. Eficiência é algo que você vai fazer agora. Eficácia é algo que você vai fazer planejado. Então, um bom gestor, né, ele é eficaz. Ele vai olhar a longo prazo. Então, essa nota de rodapé enfatiza muito sobre isso. O gestor, ele precisa ser eficaz. Ele precisa fazer algo que ele vai saber que vai dar um resultado. Ele não vai ficar apagando incêndio todos os dias. Maravilha! E resume-se em 3 grandes pilares, né? Escutar, e eu acho interessante demais aquela parte que ele diz o seguinte, ele não manda as pessoas fazerem, ele faz perguntas. E quando você faz perguntas, você libera a criatividade do colaborador. Então, quando vem alguém com um projeto novo, você tem que, em vez de dizer, não, isso aqui não vai dar certo, pode deixar que eu vou fazer, tá aqui, tem que ser assim, sabe? Você tem que lançar o seguinte, uma pergunta, peraí, mas isso aqui vai ser assim? Como é que nós vamos fazer isso aqui lá na frente? Qual que é o desenvolvimento? Qual que é o impacto para as pessoas, né? Que a gente fala em efetividade. Sim. Qual que é o impacto? E o que é interessante, ele diz, o gestor ele só vai ser realmente eficaz a partir do momento que ele trabalha com aquele último E que você falou, que é a efetividade, ou seja, o impacto para o público externo. Exato. Porque uma empresa não é um fim em si mesmo. Exato. Pode alguns empresários achar, vou ter uma empresa para eu ganhar dinheiro e ter lucro. Claro, toda empresa Sim. tem um objetivo de lucro. A lucratividade é uma dos objetivos, né, que se tem. Porém, para você ter realmente aquilo que a sociedade espera, é justamente você trazer o impacto para a vida das pessoas de maneira positiva. E a partir do momento que você consegue ver o impacto positivo que a sua empresa, a sua organização,
instituições, o Estado, a igreja está fazendo para a sociedade, é onde você realmente vai estar ali liberando a eficácia que se espera da sua postura, da sua instituição, seja ela qual for, né, pública ou privada. Isso é fantástico. É a motivação que a gente tem de acordar, né? Exatamente. E se você falar isso e trazer isso para o seu colaborador, né, desde o colaborador que está lá, se a gente for criar uma hierarquia que não existe, né, mas o colaborador que cuida da parte organizacional mais simples, mas se ele souber, desde o horário que ele chega, para onde ele quer chegar, onde ele vai ir, onde a instituição quer chegar, onde ele pode chegar, né, ele faz tudo com muito mais amor e motivação. Júlio, eu estou terminando o episódio, eu agradeço a sua participação aqui. É o primeiro episódio da Nota de Rodapé, do CBcast Nota de Rodapé. Nós esperamos você de novo aqui para a gente falar sobre mais obras sobre gestão, porque isso não é só da área de administração, mas sim para qualquer, né, área do conhecimento e para qualquer pessoa. Muito obrigado pela sua participação, esperamos você aqui novamente. Com certeza, muito obrigado.